Bora fazer então mais algumas resoluções de exercício para a gente brincar, né? Vamos pegar agora um exercício da lista 7 de strings e vamos brincar com ele. A gente teve um pedido encarecido aí, o João pediu, por favor, pelo amor de Deus, faça o 24 com tantas palavras carinhosas para resolver o exercício 24. João, é claro que eu farei o 24 com todo carinho para você. Vou resolver lá o exercício 24, então. Vamos começar. Esse aqui é a lista 7. Vou criar um arquivo novo aqui para a gente. Então, vamos lá, um arquivo novo. Essa aqui é a lista 7, exercício 24. Tá aqui. Então, vou colocar na pastinha certa. Vamos ver aqui como que o exercício fala. Desenvolva um programa que leia uma string que representa uma sequência de dígitos, zeros e uns. Você concorda que digitar não é meu forte, né? Eu não gosto de ficar escrevendo. Então, eu vou pensar em fazer isso aqui aleatório, né? Eu acho que fica legal. Vamos gerar a sequência aleatória de zeros e uns. Então, beleza. Já viu que eu vou dar uma facilitada na minha vida por enquanto. Só para eu não ter que digitar vários zeros e vários uns para contar, vou fazer a geração aleatória. Primeiro, né? Vamos ver aqui se tem alguma restrição. Não tem. Vou criar aqui uma variável int tamanho. E o tamanho, eu vou colocar algumas regras aqui para a gente criar esse tamanho. Tamanho 1 fica ruim, né? Vamos lá, pode ser até 40, tamanho 40. Só que eu quero de 1 a 40 para não dar uma string vazia, né? Então, mais um. Beleza. Esse aí vai ser o tamanho máximo. Estou gerando números aleatórios até 40. Então, entenda que vai de 0 a 39. E qualquer um dos resultados que for, eu vou somar 1. Se sair 0, vai ser mais 1, então é 1. Se sair 39, que é o maior, mais 1, 40. Então, na verdade, eu estou fazendo aqui a geração de 40 números e eu estou dando um deslocamento de 1. Então, se sair 0, sai 1. Se sair 1, eu coloco 2. Se sair 2, eu coloco 3 e assim por diante, até o último, que seria 39, mais 1, sai 40. Então, ficaram números de 1 a 40 aqui. Então, isso daqui vai gerar números para a gente que vão de 1 até 40. Essa daí é a grande brincadeira para facilitar. Feito isso daqui, agora eu preciso fazer a geração da nossa string, né? Então, o que a gente vai ver, ler o texto, né, que a gente vai analisar, eu preciso pegar e gerar ele, né? E como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai declarar uma variável, texto, começando em branco, não tem nada. Eu vou fazer um laço. For. Isso aqui é só para fazer a entrada, viu? Aqui eu não vou querer ficar digitando várias vezes. Então, aqui a gente vai fazer int e começando em 1 e menor igual a tamanho. E mais. Beleza. Agora eu preciso ir gerando os números. Eu quero gerar números zeros ou números uns. Como que eu posso gerar 0 ou 1 aleatoriamente? Bem, vou pegar o meu texto, falar que ele é igual ao meu texto, mais, e agora eu vou gerar o número que eu quero. Então, vou gerar aqui int math.random. O math.random, ele vai gerar números de 0
de 0,000 a 0,9999. Bem, quando eu multiplico, é a quantidade de números que eu quero. Então, eu quero que ele possa gerar 2 números a partir do zero, vezes 2. Ele vai gerar números zeros ou número uns, né? Sempre menor que isso daqui. Beleza. Agora ele vai fazer um laço e vai gerar aleatoriamente aqui o nosso texto. Vamos ver o que ele saiu, né? System.out.println. E eu vou imprimir aqui texto. E eu vou colocar o meu texto. Só para a gente ver se ele gerou isso daí aleatório, né? Só para eu não precisar ficar digitando várias vezes a mesma coisa. Ele gerou aqui uma sequência, gerou aqui uma outra de outro tamanho, e ele está gerando valores aleatórios, e ele vai crescendo, pode ser maior, pode ser menor, e ele vai mudando o tamanho. E aí a gente tem essa possibilidade daqui. Então, bem legal, ele está gerando os textos aleatórios. Pronto, acabou. Eu acho que agora vem a brincadeira em si. Isso aqui foi só para ter a entrada, né? Para a gente começar a brincar. Então vamos voltar a continuar a leitura do nosso problema. Desenvolva um programa que leia uma sequência de string. Então, para não precisar ler, eu gerei. Beleza, tá tudo certo. De zeros e uns. Garantido, só tem zeros e uns. Que determine o tamanho da maior sequência consecutiva. Putz grila, maior sequência consecutiva de uns. Olha só que legal. Então a gente vai fazer o quê? Agora que a gente gerou, né, os nossos números, vou fazer esse processo em um laço separado, né? Só para a gente ver. Então eu vou ter que fazer um laço que vai percorrer toda a minha string. E eu preciso percorrer toda ela. Int i começando em 0 i menor que a minha string, ponto seu tamanho, então texto, ponto, length, isso aqui é uma, isso daqui é um método da string, então tem abre e fecha parênteses, diferente do array, que é uma propriedade, né? E aí não tem abre e fecha parênteses. Agora eu já consigo passar caractere a caractere, né? Da minha string. Então eu já consigo testar. E aí o que acontece? Ele está falando aqui, olha, qual que é o tamanho da maior sequência consecutiva de uns, né? 1. Então eu preciso testar para verificar se é igual ao caractere 1. Primeira coisa, então, eu quero verificar aqui, né? If alguma coisa, e a gente vai fazer o nosso teste. O que é o meu teste em si? Eu quero verificar se o meu texto, pegando o caractere na posição do meu i, então vou colocar aqui só uns espacinhos para você visualizar, né, o que a gente está pegando, se isso daqui é igual a 1. Eu não posso colocar 1 assim. Eu tenho que colocar 1 entre apóstrofos. Por quê? Porque é o caractere 1 e não o número 1. Lembrando que se eu colocar igual a 1, ele vai estar comparando com um caractere de controle, que são os primeiros caracteres de controle os primeiros caracteres da tabela ASCII, na verdade, são caracteres de controle, né? E ele vai verificar se é igual a isso daqui. Então, agora eu estou verificando se é igual o caractere 1, entre apóstrofos, né? Isso daí é importante. Agora vamos fazer então a nossa brincadeira. Se for igual, o que acontece? Eu preciso contar, né? Eu preciso contar. Então, eu vou criar agora uma forma de contar os caracteres uns. E aí você fala assim, nossa, mas é para descobrir a maior quantidade. Sim, e como que você vai descobrir se você não contar? Tem que contar. Então, vamos contar. Vou criar aqui também uma variável para receber um contador. Contador igual a 0. Começamos lá o nosso contador com 0. Alinhado. Se for igual, contador vai ser igual ao contador mais 1. Ou mais. Contei. Estou contando. Beleza. Perfeito. E aí o que acontece, né? Acontece que esse contador, ele tem que ser
analisado. Então, para que a gente possa verificar isso daqui, eu vou imprimir ele depois do nosso laço, tá bom? Só para a gente ver aqui o que vai acontecer. Eu vou fazer a impressão aqui fora. System.out.println e eu vou aqui, ó, imprimir, ó, contador de uns. E aí eu vou imprimir o meu contador aqui. Se eu compilar isso daqui, rodar o meu programa, você vai ver, né? Aqui, ele já contou 9. Legal. Vou executar de novo, ele contou 14 uns. Vou executar de novo, ele contou 6. Se você for ver, vai dar lá 1, 2, 3, 4, 5, pulou 1, 6. Beleza, ele contou 6. Mas ele não está contando na sequência consecutiva, né? Eu preciso guardar a maior contagem consecutiva. Mas eu preciso fazer com que também, quando não for uma sequência, quando não for um por sequência, que ele volte a iniciar esse contador em zero. Ele reinicie a contagem, né? Ele zere o contador. Então eu vou criar mais um esquema aqui. Else contador igual a zero. E aí ficou legal, ó. Se o contador é igual a 1, eu acumulo. Se não, eu conto zero. Se eu rodar esse programa, é uma probabilidade muito, mas muito grande da gente ter o contador igual a zero, ou no máximo 1 ou 2, né, que é a última sequência final. Então a probabilidade, olha lá, zero. Por quê? Porque virou zero aqui, ele zerou o contador, né? Como que eu posso armazenar a maior contagem? Peraí, se eu vou querer armazenar alguma coisa, eu vou criar uma variável para tal, né? Função. Então, eu vou colocar aqui uma função para armazenar o maior valor que eu contei. Só que ele começa com zero, porque eu não tenho nenhum. Começou com zero. Na verdade, ele começa com o valor do contador, por isso está em zero, né? E agora a gente vai fazer um teste que a gente já executou muitas e muitas vezes. Se alguma coisa, eu vou atualizar. O que, que eu pensei? Se o meu contador agora for maior que o maior valor acumulado que eu tenho, eu tenho que falar que agora esse valor é o maior. Então eu tenho que falar que o maior é igual ao contador. Beleza. Cada vez que ele encontrar um contador maior do que o maior valor que eu tenha, ele faz isso daqui. Se ele não encontrar, ele não faz nada. Agora, eu não vou imprimir o contador, eu vou imprimir o maior. Vamos ver agora, rodando. Mostrando aqui, maior sequência. Eu tive um sozinho, um sozinho, um sozinho. Não deu bom, só deu um. Beleza, mas já deu certo, ó. Vamos ver esse aqui. Eu vou até maximizar para a gente contar. A gente tem aqui 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acredito que seja essa aqui. Depois a gente tem aqui 1, 1, 1, 1 e 2. Olha lá que legal. Ele contou a maior sequência de números. Belezinha. A gente só juntou vários conceitos do que a gente viu, né, nesse momento. Então, qual que foi o primeiro conceito que eu acho que foi importante? Só vou dar umas espaçadas para que vocês possam ler melhor, né, o que está sendo escrito aqui. Então, fica maior a impressão, né, a visualização, mas pelo menos vocês conseguem enxergar sem confundir. O processo é, eu preciso descobrir um. Então, beleza, estou testando para ver se é igual ao caractere 1. Achei. Beleza, achei, mas o que eu faço? Eu tenho que contar, porque ele fala que eu tenho que pegar a maior sequência, só consigo pegar a maior sequência se eu contar. Fiz um contador. Beleza, fiz o contador. Só que eu preciso contar sequências consecutivas, né? Quando não for uma sequência consecutiva, eu devo de fazer o quê? Zerar o contador, parar de contar. Então eu zerei. Só que eu tenho que armazenar essas contagens. Cada vez que surgir uma maior contagem, eu tenho que pegar ela e falar que ela é a minha maior contagem nova. Então a gente fez um teste.
Se o contador for maior que o maior valor que eu já contei, eu guardo essa nova contagem como sendo a maior contagem que eu tenho. E aí, pronto. No final, se eu mandar imprimir a maior contagem que eu tenho a maior sequência de números uns. Show de bola, né? Então dá para fazer esse esquema daí. A título de curiosidade, né? Eu vou fazer uma impressão para a gente ver aqui. Só para vocês visualizarem o negócio. Eu vou colocar aqui, antes dele zerar o contador de uns. E ele vai imprimir aqui o contador. Só para a gente visualizar o que acontece. Compilei meu programa, rodei o meu programa, e olha só aqui, ele gerou uma baita de uma sequência e vai dar algumas coisas gigantescas. Tem uma sequência realmente grande. Ele imprimiu 1, 2, 3, ele contou 3. Depois ele contou 1, olha lá, contou 1. Depois ele conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contou 7. Depois teve lá 11. Aí, 11, né? 11, 2. Aí ele contou 2. Depois ele teve 1, contou 1 de novo. Depois ele contou 2 de novo. Aí tem os zeros, depois tem um 1 aqui, ó. Depois tem mais um aqui, deve ter aqui mais um. E depois ele contou 3. Esse daqui ele não imprimiu porque foram os 3 últimos, né? Não imprimiu, mas foram os 3 últimos. Por fim, ele disse isso daqui, que o contador maior é 7. Perfeito, está funcionando. Existe aí alguns testes que eu recomendaria fazer para verificar se está tudo certo. Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Ele tem aqui a geração do texto, eu vou criar um texto aqui já estático, só para fazer um teste. São algumas ideias que eu penso, né, que podem ser. Só zeros. Então, texto só zeros. Não sei quantos que tem. Eu digitei, meti o dedo lá no zero e deixei rolar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Compilei, rodei, e olha lá, um monte de zero. E ele mostrou aqui, contador igual a zero. Eu só vou comentar isso daqui por enquanto, porque senão vai ficar difícil a visualização. Só para a gente ver. Compilou, rodou, e ele está zero. Maior sequência, não teve maior sequência. Legal. E se eu pegar agora e fizer aqui 1, aqui no começo. Compilei, rodei, e olha lá, 1. Perfeito. Se eu fizer assim, 4 números 1 no começo, ele conseguiu mostrar 4 números 1 no começo. E se eu colocar aqui 1 no final? Compilei, rodei. Ele mostrou 1. 1, 1. Né? 4 vezes o número 1 de novo. Compilou, rodou, ele conseguiu mostrar o 4. E se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, 1, 2, 3. 3 uns, depois teve lá. Vamos ver se ele atualiza. Compilou. Ele conseguiu. Então, eu estou conseguindo. Não importa se está no início, se não tem ou no final. Outro teste que você poderia fazer, que eu também acho muito legal, você testou tudo zero, testa tudo um, né? Deixa eu contar aqui, ó. 8, 9, mais um, eu acho que tem 10. Compilou, rodou. 10. Funcionou a nossa contagem. Isso daí é importante. Então, a gente está fazendo todos os testes de validação. Vou deixar aqui comentado só para você ver que dá para fazer esse tipo de teste, né? Já que eu estou gerando aleatório, eu perco o controle do que acontece, eu ganho na velocidade dos testes, né? Mas eu perco na possibilidade de verificar números no final, alguma coisa do tipo. Então a gente testou tudo zero, tudo um, uns no começo, uns no final, sequências, né? Que se tiver menor e depois maior, se ele conta. Então a gente contou tudo isso daí. Acredito eu que essa solução, então, esteja bem bacana. E você consegue visualizar aqui cada momento da contagem, né? Se você quiser para diferenciar, né? Só para na hora da saída você ver que aqui é a saída final e for deixar isso aqui, tirar esse comentário, né? Você vai ver que lá no final ele mostrou isso daqui. Está aí atualizado esse exercício. Algum exercício mais de cadeia de caracteres que vocês gostariam de ver?
Faz esse Zenit, professor, por favor. O Zenit, vamos fazer o Zenit. Zenit, qual que é o do Zenit? É lá para baixo, né? Criptografia Zenit. Zenit. Isso, esse. Cadê o... Tá, aqui é o 29, né? Que vai utilizar a técnica do Zenit polar. Só para explicar, o Zenit polar é uma técnica de criptografia bem legal. É uma técnica de criptografia cíclica, né? Zenit e polar. Você troca as letras do Zenit por polar e de polar por Zenit. Então, é uma substituição cíclica. O que acontece? Você vai pegar a tua palavra e vai procurar. Tem a letra Z? Tem. Você substitui por P. Tem a letra E? Tem. Você substitui por O. Tem a letra N? Você substitui por L. Tem a letra I? Você substitui por A. E tem a letra T? Você substitui por R. Mas não para por aí. Aonde tem a letra P, você substitui por Z. Aonde tem a letra O, você substitui por E. Aonde tem a letra L, você substitui por N. Aonde tem a letra A, você substitui por I. E aonde tem a letra R, você substitui por T. Então, você literalmente faz isso daqui, né? Você troca pelo seu consecutivo ali, né? O que está na frente. O zenit polar, ele tem uma restrição, que é muito importante. As letras que aparecem em zenit não podem aparecer em polar e vice-versa. Então, não pode ter repetição de letras. São 10 letras distintas de um e 5 letras de um, que são diferentes das 5 letras do outro, ou seja, 10 letras totalmente distintas. Agora que você sabe disso daí, ficou fácil, né? Onde você procurar por Z, você substitui por P. Então, eu vou seguir essa ideia daí. Vamos ver o que vai dar. Faz tempo que eu não brinco com o Zenit Polar, mas é bem divertido. Ele é o exercício 29. Então, ele pede para montar o menuzinho. Eu vou fazer primeiro a substituição, depois a gente faz toda a parte bonitinha, né? Então, vamos fazer aqui o exercício 29. Então, salvar lista 7, exercício 29. Colocar dentro da nossa pastinha. Beleza? Ele vai pedir uma entrada de uma frase, então a gente vai pedir aqui também para importar o java.util.scanner para que a gente solicite ao usuário a digitação. Opa. Scanner, leia, eu vou usar um leia str só para a gente se acostumar, igual a new scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema, system.in. Beleza. Vou pedir, então, para ele digitar lá uma frase, né? Um texto. Vou chamar de texto para não variar muito. String, texto, e aí o texto está em branco. Vou pedir para o usuário digitar um texto que vai ser criptografado, né? String, system.out.print entre com um texto. Texto será igual ao nosso objeto de leitura, leia, ponto, o seu método para ler uma linha, next line, e ele pode digitar o texto completo ali. Agora que a gente já sabe disso daqui, padrãozinho básico, entramos, não estou montando o menu que nem o exercício pede, eu só estou fazendo para a gente já criptografar direto, criptografar direto. Então vamos fazer aqui o processo. Eu preciso ler cada caractere do texto. Então, vamos fazer lá um for. A gente vai começar aqui com int i na posição 0. O i vai até menor que o nosso texto, ponto, seu tamanho. E aí o tamanho é um método, né? Opa, peguei certo, length.
E a gente vai contar de 1 em 1, para passar caractere a caractere. Legal, a gente vai testar. E agora o nosso teste é um teste bem simples. Eu vou testar if, e aí a gente vai testar aqui se o texto, ponto, o caractere que está nessa posição é igual ao Z. Se for igual ao Z, trocar por P. E aí você faz assim, pode fazer um monte de if, né? E aí eu falo para você, pode, claro, eu nunca vou me dar o trabalho de fazer tanto if, né? Vou fazer um laço, com certeza, né? Vou fazer um laço, óbvio que eu ia usar um laço. Vou criar aqui uma palavra Zenit, e ela vai guardar aqui o que eu quero trocar, né? Então eu quero verificar se é igual a Zenit. Então, Zenit guarda aqui. Opa, aqui tem que ser entre aspas. Vai guardar Zenit. E eu vou criar aqui uma palavra chamada polar, que vai guardar o polar. Então, só vou quebrar aqui em linhas, né, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Criei aqui 3 variáveis. Texto, que é o texto que vai ser digitado, Zenit e polar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro laço aqui dentro. Né? Vou fazer aqui um for. Vou aqui usar um i, j. J igual a 0. J menor que o meu zenit, ponto seu tamanho. Isso aqui é uma função, um método. E esse cara daqui vai ser incrementado de 1 em 1. Agora, beleza. Isso tudo eu vou colocar para dentro do meu laço. Então, está lá dentro do laço agora. E eu não vou mais comparar com a letra Z. Eu vou comparar para verificar se aquele primeiro caractere do meu texto ele é igual ao Z. Se for igual ao Z, mas espera aí, para pegar o Z do Zenit, eu tenho que pegar aqui Zenit, pegar o caractere na posição do J, né? Então, aqui o caractere na posição do J. Só vou tirar um pouquinho o zoom para... Agora sim, dá para colocar o zoom de novo. E aí, se for, eu tenho que mudar. Aí vem um problema. A string, ela tem uma característica muito importante. A string, depois de declarada, ela é imutável. A imutabilidade da string é algo que a gente tem que aceitar e não dá para mudar. Então, é isso e já era. Não tem como mudar a string. O que nós podemos fazer é recriar a string. Então, a gente pode recriar a string. Então, a grande ideia é, eu não consigo modificar, mas eu posso, por exemplo, criar uma nova. Eu vou criar, então, uma outra forma para a gente poder ver essa saída criptografada. Vou colocar aqui, ó, e vou chamar de saída. E ele vai começar em branco, porque não tem nenhum caractere. E eu vou montar a minha saída, a minha criptografia vai ser montada em cima desse cara. Então, quando for igual à letra Z, ele vai substituir pelo P. Então, vamos fazer essa substituição. Eu vou falar, então, que saída vai ser igual ao que estava na saída, mais... E agora, a gente está fazendo a leitura do Zenit. Eu tenho que substituir pelo polar, correto? Polar, ponto. Char, at, e tem que ser na mesma posição, né? Então tem que ser aqui no J, exatamente, a mesma posição, a mesma letra de Zenit vai ser substituído pela mesma letra de polar. Beleza, fiz a substituição. Isso daqui dá certo, por quê? Porque eu estou concatenando com a própria saída. String mais alguma coisa transforma essa outra coisa em string também. Isto daqui me devolve como resposta um char. Concatenando com uma string, vira uma string novamente.
Só que se eu fizer somente isso, a minha saída só vão ter as letras equivalentes, né, que tiver no meu texto, do Zenit para polar. Ele só vai pegar isso daí. Eu preciso pegar as demais letras sem fazer essa mágica de conversão, né? Então, as demais letras eu vou pegar dessa forma. Vou falar que minha saída será igual à minha saída mais o caractere que eu estou lendo nesse exato momento, né? Então, o caractere que eu estou lendo nesse exato momento, qual que é o caractere que eu estou lendo? Eu estou lendo aqui o caractere I, do texto. Então, eu tenho que pegar esse cara e jogar aqui. Só que isso é um laço. Ele vai fazer as vezes que ocorrer. Então, não pode ser no else. Aí a gente tem um grande problema, né? Vamos ver as nhacas que podem acontecer. E no final, eu vou imprimir minha saída e a gente vai ver aqui a dor de cabeça. Então, vamos aprender primeiro como fazer por partes. Vai dar errado muitas coisas e a gente vai corrigindo. Print, ln, saída, e eu vou imprimir a minha saída. Minha frase modificada. Vamos compilar esse cara. Compilou, eu tenho aqui um leia str que eu não coloquei, né? str, então tá certo agora. Beleza, compilado certinho, vou rodar. Vamos ampliar. Para que eu possa testar, eu vou escrever aqui Zenit, que é o que eu estou procurando. E aí, o que aconteceu? Olha só. Ele substituiu o primeiro, né? O Z. Ele substituiu por P. E aí, ele executou mais algumas vezes. Z, 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 Z. Por quê? Porque isso daqui foram as vezes que foi contado o Z, né? Mais algumas vezes. Aí depois ele pegou aqui o E e aí ele substituiu por O. Então ele tem aqui, ó, o P, o O, o L do polar, o A e o R. Ele está fazendo, mas não está de acordo, né? Então tem esse problema que não está legal. O Shen está perguntando se daria certo fazer com replace. Dá, desde que você saiba fazer a substituição, mas ele dá um probleminha. E aí você vai ver o problema que vai dar já já. Porque aqui eu estou só fazendo a conversão do Zenit para o polar, né? E eu tenho que parar isso daqui em algum momento. Para que esse cara daqui ele pare, né? Ele aconteça, eu tenho que fazer aqui uma brincadeira, eu tenho que testar essa contagem daqui. Eu vou fazer, então, algumas brincadeiras antes da gente dar continuidade nessa troca. Vou arrancar isso daqui por enquanto, só para a gente visualizar, e vamos ver o que acontece. Então, compilou, rodou. Depois a gente vai experimentar isso aí, você vai entender melhor, Shen, vai ficar legal. Zenit, e eu vou ver lá. Ele substituiu por polar. Então, tá beleza. Só que eu só tenho as letras de Zenit, sempre eu vou ter que escrever alguma coisa que tenha Z, E, N, N, I, T? Não, né? Então, o que pode ocorrer aqui de problema, que é o que nos dá dor de cabeça, é esse processo daqui. A, B, C, Z, por exemplo. E aí ele só mostra o P. Então, isso é o problema que a gente tem. E aí você pode imaginar algumas soluções. Eu acho bem legal as várias soluções possíveis, né? Que a gente vai verificar aqui. Só que vamos fazer aí uma brincadeira também. Vou fazer simplesmente em cima de Zenit para ele transformar em polar. E eu preciso fazer também a conversão do polar para o Zenit, que é um algoritmo, como eu disse para vocês, cíclico, né? Então, se o texto for igual a isso, ele faz aquela troca. E aí você também tem que fazer o mesmo processo, e aí você pode usar aqui o tamanho, né, esse esquema e testar também. Ou fazer em laço separado. Eu vou fazer primeiro em laço separado para a gente ver. Eu quero testar agora, não o Zenit, mas eu quero testar o polar
Vou testar o polar e vou trocar aqui pelo zenith. Então, isso daqui eu acho que vai entrar exatamente no esquema do replace que o Shen falou. Se eu executar dessa forma, compilei, executei, vamos lá, eu vou escrever zenith e ele vai sair polar. Beleza. Eu vou executar agora, deixa eu só ampliar para a gente ver melhor, polar, e ele saiu zenith. E aí, por enquanto, tá show de bola, tá funcionando muito bem. Eu quero ver agora, e aí vamos ver se vai dar certo. Eu vou escrever zenith polar. E ele conseguiu fazer polar zenith. E aí você acha, perfeito, tá tudo funcionando. A gente só tem que ter em mente que eu preciso, nesse momento, ele já está fazendo as substituições que a gente quer, tratar, por exemplo, A, B, C, Z, NIT, D, E, F, F, G, H, polar, I, não, J, K, L, M, N, O, M, N, O. E aí ele tem algumas coisas que ficam bem complicadinhas, né? Ele não pega tudo, tá muito zoado. E aí é aonde entra o problema. A gente não está pegando o momento da substituição, quando ele faz o teste e ele acha, né, que é igual, ele vai testando todo mundo, eu não estou copiando aquela palavra, né? Então, esse daí é um problema que a gente tem aqui. Tem algumas formas de solucionar, né? Então, vamos discutir aí as formas de solucionar. Vou criar aqui uma variável booleana. Vamos ver se o booleano resolverá. Um boolean, ok. Ou encontrou, vai começar com false, pois até o momento não encontrou. Então, estou começando aqui com encontrou igual a false. Ele vai entrar e vai começar a pesquisar essa letra. Essa letra agora, nesse momento, ele está procurando, verificando se encontrou. Se encontrou, eu quero que ele pare, né? Então ele vai fazer aqui o processo todo, encontrou, eu quero que ele não faça nada. Se ele encontrou o Z, ele vai substituir por P. Se ele encontrou o E, o N, né, qualquer uma dessas do Zenith, ele para. Se ele não encontrou, então se ele não encontrou, ele vai pegar o caractere que eu preciso e jogar para a saída. Então, a minha saída vai ser igual à saída. Então, vou copiar isso daqui. Mais o texto que eu quero naquela posição. Ponto e vírgula. E vou iniciar o processo de novo. Vou falar aqui, ó. Vou fazer aqui mais separadinho, né? Vou colocar aqui. E vou executar aqui de novo. E aí eu vou deixar ele fazer e vou fazer esse teste mais uma vez. E aí você vai ver, ainda não está bom. Ele tem um erro de lógica muito gritante mesmo. Porque ele vai, ele vai executar duas vezes o mesmo processo, né? Então, compilou. Vamos testar aqui, maximizando. Vou colocar zenith polar para ver. E aí ele zoou o barraco, não ficou legal. Ele não ficou legal. Ele repetiu o negócio não sei quantas mil vezes, né? E aí eu tô vendo que ele está repetindo muitas vezes. E aí eu poderia falar para você assim, ao invés da gente procurar dessa forma uma palavra e substituir por outra, por que que eu não experimento fazer aqui? Vou só simplificar o nome das minhas variáveis, né? ZPPZ. Zenith polar, substitua por polar zenith.
E aí eu não vou precisar usar essas duas estruturas, né? Eu só vou precisar usar uma, que aí ele vai matar a pau, vai fazer o que eu preciso. Então ele vai procurar aqui por zenite polar. Se ele encontrar aqui alguma coisa de zenite polar, ele vai substituir pelo polar zenite, que é isso daí que eu quero. E aí a gente vai deixar rodar agora para ver o que vai acontecer. Compilando, rodando, maximiza. Vou escrever lá zenite polar. Ainda está dando uma crescida no texto de uma forma muito esquisita, né? Ele não está legal. Ele não está legal. Ele está fazendo uma crescida no texto muito estranha. E aí você fica perdido sem saber aonde que ele está fazendo a artimanha da troca. E aí eu falo para você, tá na hora da gente imprimir aqui essa troca daqui, o que ele está fazendo, que momento que ele está inserindo. Então, eu vou fazer exatamente isso daqui. Eu vou imprimir alguma coisa aqui para a gente poder visualizar. System.out.println. E a grande sacada está aqui, ó. Eu vou imprimir o que ele está procurando. Então, aqui, ó, eu vou imprimir aqui o texto que ele está procurando, né? O que ele está comparando. Ele está verificando se o texto, e aqui o texto cadê? Tá aqui, char, né? É esse cara daqui. Mandei imprimir o texto. Só que eu quero ver com o que mais ele está comparando, né? Então, o texto, ele está comparando com o zenite polar. Então, ele vai ver aqui na posição do zenite polar, só que esse cara aqui imprime em J. Então, ele está comparando com isso. E eu quero ver também a saída. Então, eu quero ver como é que está a saída nesse exato momento. Colocar aqui para a gente ver a saída. E ele vai aumentando isso daqui no decorrer do tempo. Então, a grande sacada ele vai repetir isso aqui várias e várias vezes. Vou fazer pequeno para a gente poder ver, né? Que senão vai ficar uma comparação gigante para a gente analisar. Opa, peguei a de baixo sem querer. Vou procurar aqui por zenite. E aí vamos ver o que aconteceu. O texto que ele está procurando, a letra que ele está testando é o P. E ele está procurando o P e ele está comparando com o Z. E ele encontra. E aí ele coloca lá o P na saída. Perfeito. Só que aí depois ele vai testar e vai fazer o E, né? Vai fazer o teste com o E. E aí, opa, eu coloquei em lugar errado. Desculpa. Eu não posso testar aqui dentro, eu tenho que testar fora do if. Para a gente poder visualizar, né? Tô vendo que tá saindo pouco, pô. Agora sim. Coloquei fora do if. Desculpa. Imprimindo fora do if. Eu tenho que fazer fora do teste, né? Então vamos lá. Zenit. E agora sim, agora deu bastante coisa. Deu muita coisa, na verdade. Ele está comparando o Z com Z. Então, o Z do texto que eu entrei com o Z de zenite. Beleza, ele achou aqui bonitinho. E aí, ele colocou o P na saída. Aí, ele procurou o Z e comparou com E. Ainda está P. O Z com N, ainda está P. O Z com I, ainda está P. O Z com T, e ainda está P. Agora, ele inicia, ele vai trocar, né? Ainda não, falta o polar, né? Aí ele vai pesquisar lá o Z com P, o Z com O, o Z com L, o Z com A, e depois comparar o Z com R e ainda a nossa saída da P. E aí ele vai para a próxima. A entrada agora, a segunda letra que ele vai testar é a letra E. Ele vai testar se a letra E é igual a Z. Se não for, ele vai copiar o bendito do Z. Ele está copiando errado. Então, aí tem um problema na nossa estrutura. Ele está copiando o Z. E, na verdade, ele não pode copiar o Z agora. Ele só pode copiar o Z
se ele rodou o laço todo, né, e não encontrou. Então a gente encontrou aqui a grande dor de cabeça. Então ele vai colocar lá um monte de vezes a repetição e você vai ver que ele vai ficar preso nisso daqui. Aí depois ele vai colocar outro, aí depois vai colocar outro, fica mais um monte de vezes, mais um monte de vezes, e ele executa todas essas repetições. E aí ele não tem nada escrito direito, porque ele está incluindo caracteres malucos, né? Na verdade, caracteres que não deveriam entrar nessa jogada daqui. E o que, que eu vou falar aqui para ele? Eu tenho que falar que quando ele acha esse cara daqui, eu vou falar para ele que ele encontrou. Então, a nossa brincadeira é dizer que ele encontrou. É true. Ele encontrou agora. Vou comentar esses caras somente para a gente ver a saída, né? Rapidamente. Depois a gente executa passo a passo. Vamos ver a diferença que dá colocando esse encontrou igual a true aqui. Rodou, executou. Vou maximizar. Agora que a gente está dizendo para ele quando ele encontra, se eu escrever lá zenit, ele sai polar. Se eu escrever zenit polar, ele sai polar zenit. Se eu escrever ele vai pegar aqui o A tem no polar, ele vai substituir pelo I. Então, o A virou I. O L tem no polar, tá no meio do polar, ele substitui pelo N. O O tá lá no polar, ele vai substituir pelo E qualquer. O E do zenit, que está na segunda, ele vai substituir pelo O do polar, que também está na segunda, né? O R, que está lá no final do polar, é o T, e ele substituiu. Caractere espaço, ele não tem. Texto, o T, ele substitui por R, então substituiu os dois aqui por R. O E, ele troca por O, e o O, ele troca por E. Para, você vai ter os dois As, né, substituídos por I, o P é substituído por Z, o R é substituído por T. E aí você tem tudo bonitinho. Então, zenit substituído por polar. E ele consegue fazer essa entrada. E isso daqui é uma coisa interessante, se você quiser ver o processo que ele vai testar todo mundo com todo mundo, né? É bem longo o teste, porque a gente tem aí, no caso, para cada letra, zenit polar tem 10 caracteres, ele vai fazer 10 testes. Então, são 3 impressões. Dá 30 linhas de impressão nessa brincadeira. Só para a gente ver, né? B, enit. Só para ver se vai ficar com bolar. Olha lá, bolar. E aí, o teste fica lá, bonitinho agora, ó. Ele vai testar a letra B com Z, com E, com N, com I, com T. E ele vai testando para cada uma das palavras de zenit e de polar, né? As 10. E aí depois ele troca. Ele vai pegar a segunda letra, que é o E. Então vamos achar aqui aonde o T começa a ser E. Aqui o T começa a ser E. Opa. Tá aqui a segunda parte do teste. E ele continua, vai fazendo, 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 consegue fazer a troca e vai em diante. Aí ele vai encontrar o próximo caractere, N. Aí aonde o T igual a N, tá aqui. E aí ele vai, faz não, não, ele troca. E aí ele vai fazendo esse ciclo bem longo, mas funciona, né? Eu vou deixar isso aqui comentado, mas você consegue visualizar ali a saída. Isso daqui é a mesma coisa de você fazer uma aplicação para o Hot 13. O Hot 13 vai funcionar exatamente da mesma forma, né? Então, o Hot 13 ele tem o mesmo conceito, que é um algoritmo cíclico, que
tem 13 caracteres substituído por 13 outros caracteres do alfabeto. Como a gente tem um alfabeto de 26 caracteres, pegou metade inicial e metade final. E aí você não tem caracteres que se repetem, né, em nenhum dos conjuntos. É exatamente isso daí. Se você escrever aqui de A até a 13ª letra, da 14ª letra até a 26ª, vai funcionar exatamente igual. E uma coisa bacana do Hot 13, né? Do Hot 13 e do Zenith Polar. Vamos rodar aqui novamente. Vou mostrar uma coisa bem legal. Um texto para testar o Zenith Polar. Dei Enter. Ele gerou essa saída para a gente. Vou copiar essa saída. Vou executar o meu programa de novo. Vou colar o que tinha sido na saída e eu vou rodar o Zenith Polar. Um texto para testar o Zenith Polar. Literalmente um algoritmo cíclico de criptografia. Se você rodar alguma vez alguma coisa, ele criptografa. Se você pegar a saída dele e rodar novamente, você descriptografa. Lindo, maravilhoso. Esse daí é o tal do algoritmo cíclico de criptografia, que são os dois que a gente tem ali, o Zenith Polar e o Hot 13. Os dois vão funcionar exatamente da mesma forma. Então tem aí alguns testes bacanas. Tem como otimizar isso daqui? Tem. Tem como otimizar. Eu ainda falaria para você da seguinte forma: tem como diminuir a quantidade de testes? Tem, não é tão estressante, tão necessário, mas algo muito simples, né? Você poderia testar isso aqui dentro do teu laço, junto, né? Se não encontrou, e isso daqui, 2 testes. Então, você está testando se não encontrou e isso daqui. Se você for olhar, os testes vão diminuir bem, né? Então, aqui vai diminuir para caramba. Compilando, executando, só ampliando para vocês verem. Zenith Polar. Olha só como diminuiu, né? Ele está fazendo todos os testes, mas ele chegou aqui, testou o Z, ele já pulou para o E, ele achou. A partir do momento que ele acha a letra, ele pula. Obviamente, isso aqui vai aumentando, né? Porque ele vai substituindo pelas letras maiores. E quando a letra não faz parte do texto Zenith Polar, ele tem que executar esse teste 10 vezes, faz parte do processo. Mas esse simples, né? Esse simples ato de colocar a sua variável que encontrou aqui faz também com que ele pare essas repetições malucas, né? Então isso aqui dá uma acelerada bacana. Vou deixar comentado para não dar tanto problema na saída, né? Opa. E aí só para ficar aí para vocês. Então você pode sim fazer esse esquema daqui enquanto não encontrou e o Zenith polar, né? O J for menor que o tamanho do Zenith polar, eu vou fazendo. Então também funciona bem legal esse esquema daqui para acelerar um pouco, né, as conversões. Quando ele acha, ele já troca direto. Então facilita também. É isso daí, bem diferente esse daqui dá um pouco mais de trabalho para a gente chegar na lógica. Os erros Professor, comuns, diga Vinícius. pra mim, nesse código aí, eu só não entendi muito bem o papel do encontrou, do Boolean ali. Pra mim ficou um É, pouco confuso o papel dele. se você é, se você encontrar uma das letras de Zenith polar, quer dizer então que você tem que substituir, né? Ah, tá, entendi. Se você não encontrar, você tem que copiar do seu texto original. É isso daí. É por isso que Ah, o encontrou beleza. existe, né? Porque ele faz isso daqui, ó. Se não encontrou o Zenith polar, eu vou pegar a partir do meu texto para colocar na minha saída. É somente Ah, por pode conta crer. disso, porque não dá para jogar no else aqui. Porque quando você joga no else, você viu que ele cresce de uma forma absurda, né? Ele começa a Aham. pegar uns caracteres repetidos várias vezes, ele fica zoado, fica bem zoado. Então,
para não ficar com aquele monte de caractere repetindo, a gente coloca somente o if e trata isso daí. O else nosso agora é criado através dessa variável lógica aqui que a gente disse, ó, encontrou, né? E aí a gente Aham. usa isso daí. É uma das saídas, né? O uso do replace que o Shane falou pode funcionar desde que você consiga entender que Z é substituído por P, mas P é substituído por Z. Então, se você rodar e substituir o P pelo Z e depois o Z pelo P, você volta ao que era. Então, ele acaba troca e destroca. Então, é o único problema do replace que sempre acontece. E todo mundo gosta de que lê a documentação, quer tentar usar o replace, mas o replace dá esse problema daí. Então, funciona, mas você tem que fazer algum esquema para não dar isso daí, dele substituir e depois voltar e substituir de novo. Então, ele troca o Z pelo P, mas depois ele troca o P pelo Z de novo e voltou ao que era. Então, ele acaba voltando na mesma se usar o replace mandando fazer as substituições diretas, né? Então, é só um cuidado que precisa ter. Tirando isso, funciona, numa boa, sem problema nenhum. Mas é bem legal. Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Não é uma resolução simples, né? Você vendo agora, é uma coisa bem pequenininha, muito minúscula, mas exige um nível de entendimento e de lógica um pouco mais avançado, né? Ele não é um exercício tão simples, mesmo sendo um laço e um if e um outro if, né? É uma coisa um pouco absurda de se falar, mas você tem aqui, na verdade, dois laços, né? Laço, laço, if, e depois um if lá. Acabou. É muito pequena a estrutura, mas é bem complexo. Esse daqui vale a pena você fazer alguns prints, executar na mão para algumas palavras e ir testando. Senão ele pode realmente ser uma confusão muito grande, gerar um estresse muito grande de falta de entendimento. Eu tenho certeza que esse daqui eu já vi muito problemas que eu dou isso aqui em aula e a gente passa a aula toda e não se resolve isso aqui. Os alunos não resolvem porque eles cometem os mesmos erros de sempre e é normal. Não se preocupe se você está testando e ele está trocando e voltando, faz parte do processo. Se ele está repetindo, faz parte do processo também. E aí você tem que ir solucionando. Eu tentei executar da forma com que eu acho que vocês iriam fazer. Então, não demora mais a resolução, né? Mas eu acredito que se eu faço dessa maneira, vocês conseguem ver o que vocês estariam fazendo, os problemas que isso daí pode gerar e como que você poderia solucionar esse cara daí, né? Então, faz parte do processo didático. Não é o processo de resolução normal que eu faria. Eu já teria pulado um pouco algumas etapas, mas eu quis mostrar os erros, tá bom? Acredito que vocês gostariam de fazer um intervalinho. Senhor, eu Então só ia vamos pedir pro fazer. senhor, Pois tipo, não? seria como colocar esse código no chat, Coloco, claro. por gentileza.